Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Os Estados Unidos da América, no dia 2 de abril de 2025, começou a taxar o mundo inteiro. Só que o alvo principal dos Estados Unidos é a China. E nesse vídeo eu vou explicar qual é a estratégia por trás de tudo isso, tá bom? Pessoal, compartilhe o vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para você fortalecer e assista o vídeo até o final para você entender melhor. E pessoal, para quem não sabe, meu nome é Rafael, eu sou um dos sócios do Cotai Project. Nesse momento, já demos início a toda a parte burocrática da construção da nossa própria corretora de criptomoedas na América Central. A nossa futura corretora de criptomoedas não será necessário KYC para você fazer uma conta em nossa futura corretora. Exatamente. Todo o nosso ecossistema financeiro global, Cotai, dará 100% de segurança e anonimato para todos os usuários de criptomoedas do mundo. Então, quer saber mais sobre isso? Link na descrição, se inscreva no meu segundo canal, Liberdade no Bolso. Lá eu falo tudo sobre esse grande projeto. Beleza? Pessoal, é o seguinte, eu não sei se os senhores sabem, mas o PIB global, ok? Se você pegar todo o dinheiro do mundo, praticamente, certo? 25% do PIB global é americano, vem dos Estados Unidos, ok? Claro, se você somar a China, isso passa de 40%. A China hoje é responsável por praticamente 17% do PIB global, contra 25% dos Estados Unidos. Então, essa briga dos Estados Unidos, esse teatro, não é contra o brasileiro, contra o Brasil, contra a Europa, contra o Cazaquistão, ok? Contra as Filipinas. Não. A briga dos Estados Unidos é contra a China. Pessoal, entenda bem. Não existe lado certo nisso aqui. Ah, os Estados Unidos estão certos. Ah, os chineses estão certos. Não existe lado certo. Os senhores sabem qual é a minha opinião. Para mim, impostos são roubo. Imposto é roubo. Imposto é uma coisa obscena que não deveria existir. Porém, quando se trata de governos, quando se trata de máfia estatal, porque o governo americano, assim como o governo brasileiro, assim como o governo da China, são máfias estatais. Ok? Elas se fortalecem para se sobrepor a outras máfias. Então, quando uma máfia fica muito enfraquecida, ela tem que fazer tudo o que a outra máfia quer. É assim que funciona. É a lei do mais forte, ok? Então, você não pode observar o que está acontecendo hoje com uma visão política, com uma visão ideológica de esquerda, de direita. Você não pode fazer isso. Você tem que fazer uma análise com um olhar de gangue, de máfia. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Pessoal, presta atenção. O governo americano hoje, ele está se protegendo. Exatamente. Ele vai taxar produtos da China com a intenção de fazer com que várias fábricas, vários produtores daqueles produtos fique mais viável eles abrirem novas fábricas nos Estados Unidos do que eles comprarem da China. Ou eles comprarem de outros países que tenham uma taxa menor. Então, a briga aqui é clara. Os Estados Unidos quer derrubar a China. Está lutando diretamente contra a China. Porque a China, sim, é uma ameaça significativa aos Estados Unidos. A Rússia não é uma ameaça, o Canadá não é uma ameaça, o Brasil não é uma ameaça, a China, sim. A China é uma ameaça americana. E a China, sim, ela influencia no governo americano, ela influencia na política americana. Você viu o que aconteceu em 2020.
2020, ó, o coronga, né? A pandemia, toda aquela palhaçada aconteceu. Qual foi a primeira atitude do Donald Trump recentemente? Ele praticamente suspendeu o orçamento à OMS, a Organização Mundial da Saúde. O governo americano ele parou de financiar a OMS. Entendeu? Porque a partir do momento que você aceita ser influenciado, aceita ser manipulado por instituições que não fazem parte do seu país, você fica enfraquecido. Então, a OMS, ela afeta diretamente os Estados Unidos. Por quê? Porque vamos supor que assim como foi em 2020, com a possível reeleição do Donald Trump, eu afirmo, o coronga, a pandemia, ela só aconteceu para afetar diretamente as eleições americanas. E isso funcionou perfeitamente, que o Trump ele não ganhou as eleições em 2020. Quem ganhou foi o Biden, né? Então, recentemente, o que o Trump fez? Ele saiu da OMS para se proteger de uma possível nova pandemia que possa surgir para tentar afetar o governo. Pessoal, é um negócio absurdo. São máfias lutando contra máfias. Eu sempre vou ser contra impostos, contra tarifas. Só que você precisa analisar de uma maneira estratégica, de uma maneira de guerrilha, de uma maneira de guerra, sabe? Uma estratégia de guerra para o que está acontecendo. Então, os Estados Unidos fazendo isso, ele vai se fortalecer. Ele vai se fortalecer. Olha só, mesmo que a China tente se unir com outros países, fazer um bloquinho paralelo, igual está tentando fazer com o BRICS, mesmo assim não vai ser possível. Não vai ser possível. A maior parte das exportações da China vai para Europa e Estados Unidos. A maior parte das exportações da Índia vai para Europa e os Estados Unidos. Ok? Então, o BRICS é um bloco ideológico. Mesmo que a China consiga encontrar países, certo? Que queiram abraçar os produtos que até então eram destinados para os Estados Unidos, mesmo assim, não vai ser suficiente. É mais vantajoso a China pagar as taxas e continuar mantendo os consumidores americanos. Por quê? Porque a China ela repassaria, né? Porque assim, todos esses países que foram taxados pelos Estados Unidos, eles podem simplesmente aumentar o preço e repassar essa tarifa para o cliente, para o consumidor final. Simples assim. Então, o que o consumidor final vai observar? Olha, está ficando caro. Entendeu? Então eu vou parar de comprar. Entendeu? Então é mais viável, ao longo do tempo, é mais viável duas coisas. Esses países que estão sofrendo tarifas dos Estados Unidos pagarem as tarifas e repassarem os valores para os consumidores finais, ou investir em países que estão sofrendo menos tarifas, investir em fábricas em países que têm menos tarifas, visando sempre destinar os produtos de fabricação desses países para os Estados Unidos, ou simplesmente, três opções na verdade, ou simplesmente investirem em fabricação nos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos agora, ele está descomplicando a vida dos fabricantes, das fábricas. O que o Trump quer fazer, o que os Estados Unidos querem fazer nesse momento, é uma reindustrialização americana. Porque os Estados Unidos, eles querem se tornar autossuficientes da China, de qualquer país. Não querem depender mais de ninguém para se manter. Eles observaram isso. Porque se os Estados Unidos permanece do jeito que está, a China vai passar eles. A China vai passar eles. E vai dar um trabalho do caramba nos próximos anos. Nas próximas décadas vai ser complicado. Agora, isso que o governo americano está fazendo é uma estratégia arriscada,
mas vai dar certo. Vai dar certo. Você pode observar que o real, a nossa moeda, o real brasileiro, foi a moeda que mais perdeu valor com essa guerra comercial. Todos os países que não são a China e os Estados Unidos estão perdendo valor. Então você observa que é impossível você lutar contra uma pessoa que está no topo, contra um inimigo que está lá no topo. Então o governo americano, ele sabe que tem esse poder. Ele sabe que tem esse poder. Não adianta você falar, não, o Mizuca está falando isso porque o Mizuca é de direita. Eu sou libertário, tá? Mas independente se eu sou de direita ou de esquerda ou libertário, eu preciso analisar isso de uma forma racional. Os Estados Unidos só está fazendo isso porque eles podem fazer isso. Entenda bem, eles podem fazer. Se eles não pudessem fazer, eles não fariam. Eles não fariam. Entendeu? Mas eles podem fazer, eles têm poder para isso. Eles têm o dólar, eles têm o exército, eles têm o poder do consumo americano. 25% do PIB mundial é dos Estados Unidos. Todas as empresas do planeta Terra querem abrir empresas nos Estados Unidos. Eu tô falando besteira, o Mizuca não sabe de nada. Beleza, presta atenção no que eu vou falar para você. Quantos americanos quantos americanos migram para a China? Faz uma pesquisa para você ver. Eu fiz uma pesquisa. Olha que interessante. Quantos americanos migram para a China? Em 2023, foi anunciado que aproximadamente 100 mil americanos estão morando na China. Ok? Agora, e nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, a última parcial foi de 2.400.000 chineses morando nos Estados Unidos, que inclusive a boa parte desses chineses entram de maneira ilegal através do México. Entravam, né? Agora não entram mais. Pesquisa quantos brasileiros migram todos os anos para os Estados Unidos. Dezenas de milhares? Agora, faz uma pesquisa quantos brasileiros migram para a China. Pessoal, a China depende muito mais do mercado americano do que os Estados Unidos dependem da China. Eu vou mandar a real para você. A real é, os Estados Unidos conseguem hoje não depender mais da China. Exatamente. O mercado americano é um mercado muito maleável, muito atrativo, muito fácil. Qualquer pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, o mercado ele se adapta. Ele busca novos fornecedores. Vou na Groenlândia, vou na Canadá, vou no Japão, vou na Filipinas, eu vou na Austrália. Dou um jeito. O mercado americano, ele dá um jeito. Agora, a China, será que a China vai conseguir achar 25% do PIB mundial para comprar as muambas deles? Porque é isso. É isso? A China hoje vive das muambas, praticamente, vamos ser sinceros. Vive do consumismo americano. A China só se tornou grande do jeito que ela é por causa dos Estados Unidos e da Europa. Pode fazer a sua pesquisa de mercado, pode fazer o seu dever de casa que você vai ver. Agora, imagina só, da noite para o dia, a China, eu sou o bom da goiaba, eu vou peitar os Estados Unidos. O que a China fez? A China foi lá e falou o seguinte: a China retalia Trump e anuncia tarifas de 34% sobre produtos dos Estados Unidos. As bolsas globais desabam com repercussão. Isso foi há 4 dias atrás. Aí sabe o que os Estados Unidos fez hoje? Estados Unidos tarifou a China, aumentou as tarifas para 104% a partir desta quarta-feira. Ou seja, meu amigo, isso é um recado claro que
o objetivo final dos Estados Unidos sempre foi afetar diretamente o mercado chinês. O que você acha que vai acontecer com a indústria chinesa daqui para frente se os Estados Unidos não comprar mais nada que vem da China? Meu irmão, a China vai cair. A China vai se distanciar cada vez mais do primeiro lugar, que é os Estados Unidos. Então, com uma tacada só, com apenas uma tacada, com esses tarifaços, os Estados Unidos fortaleceu a moeda, aumentou os investimentos nos Estados Unidos, aumentou. São trilhões de dólares que estão entrando nos Estados Unidos por causa disso. Ok? Vai reindustrializar os Estados Unidos nos próximos 2, 3 anos. Porque vão ser milhares de empresas, de fábricas que vão querer se estabelecer nos Estados Unidos visando os baixos impostos e poucas burocracias. Porque os Estados Unidos agora vai tirar as burocracias para quem abrir empresa nos Estados Unidos, para quem abrir indústria nos Estados Unidos. Então, você precisa olhar com uma visão objetiva das coisas. Isso pode ser até mesmo uma preparação de uma guerra. Pode ser uma preparação de uma futura guerra. Por quê? Porque quando você espreme o seu inimigo, o que acontece? Chega uma hora, meu irmão, que vai vir o conflito direto. Então, talvez os Estados Unidos sabem que um conflito, ou seja, um conflito nuclear, um conflito de guerra aberta mesmo, com a China possa acontecer nos próximos 10 anos. E nesses próximos 10 anos, os Estados Unidos não quer mais depender da China e, consequentemente, vai enfraquecer o mercado chinês, o governo da China, a economia da China vai se enfraquecer. Então, talvez o que os Estados Unidos está fazendo é já preparando, enfraquecendo o seu inimigo e se fortalecendo, se preparando para uma futura guerra. Pode acontecer. E você pode ter certeza, numa guerra, os Estados Unidos ganham. Ganha. Eu falo para você, quem peitar contra o dólar vai perder. É por isso que o ecossistema financeiro global que o Cotai Project está construindo vai trabalhar lado a lado com o dólar, porque nós sabemos que o governo americano ele vai abraçar as stablecoins, ou seja, aquelas stablecoins que são lastreadas no dólar. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre as stablecoins, lá no meu segundo canal. Aquele que apostar contra o dólar, contra o governo, contra a economia americana, vai tomar na jabiraca. E nós do Cotai Project vamos trabalhar junto com a economia americana. Nós queremos trabalhar a favor junto com o dólar, favorecendo as criptomoedas poderem fazer essa conversão do dólar a qualquer momento. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e se informe, procure saber mais sobre o Cotai Project, link aqui na descrição. Beleza? Até mais, pessoal!